Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar um novo conceito hoje. Já falamos bastante sobre equação de segundo grau, já fizemos até uma atividade avaliativa sobre o assunto. Só que agora chegou a hora de começarmos um novo conteúdo, né? Nós vamos falar sobre congruência em triângulos. Só que quando nós falamos de triângulos, congruência de triângulos, nós vamos falar sobre três casos particulares. Quando que esses triângulos são congruentes? Isso é, quando que eles têm as mesmas medidas, isso eles são iguais. Então existem três casos para ser analisados, tá ok? Nós vamos começar aqui falando sobre LAL, lado, ângulo, lado, é o nosso primeiro caso. Então eu preciso observar dois triângulos e tenho que observar em que caso, para que caso que eles são congruentes. Então quando você tiver dois triângulos, ok? E você tem um lado AB, ok? Congruente, olha só, congruente a um lado MN. Vou colocar aqui, ó, MN. Você tem, ó, esse lado é congruente a esse lado. Você tem dois ângulos, o ângulo B, certo? O ângulo B desse triângulo é congruente ao ângulo N desse segundo triângulo, ok? Então nós temos dois ângulos também congruentes. E temos o que? Um outro lado aqui, ó, também congruente. Então eu posso dizer que BC, ok? É congruente a NP nessas condições, lado, ângulo, lado. Então se os dois triângulos seguirem essas condições, né, nesse caso eu posso dizer que ele é congruente pelo lado, ângulo, lado. Então você observa dois triângulos e se ele obedecer essa sequência, lado, ângulo, lado, certo? Com outro triângulo com as mesmas medidas, então eu posso dizer que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Esse é o nosso primeiro caso. Agora olha aqui o nosso segundo caso. Se eu tenho um triângulo, ó, dois triângulos, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ok? Esse lado aqui, ó, BC, é igual a NP, ok? E esse ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo aqui. Então eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são semelhantes por qual caso? Ângulo, lado, ângulo. Como eu falei, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, ok? Esse lado BC tem que ser igual ao lado NP. E o ângulo C tem que ser igual ao ângulo B. Se isso acontecer, eu posso dizer que esses dois triângulos, certo? Eles são o quê? Congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, ok? Bem fácil também. E tem um terceiro caso, qual? Dado dois triângulos e observar o seguinte, que o lado AB é semelhante ao lado MN, tem a mesma medida. Se eu observar que o lado BC tem a mesma medida que NP e o lado AC tem a mesma medida que NN, então eu posso dizer que ele é semelhante, certo? Que eles são congruentes. Por que caso? Lado, 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 ok? Então eu preciso observar em cada um dos triângulos qual o caso que se encaixa em cada um deles. Então você faz a comparação de dois triângulos e olha o que ele tem. Tem um lado igual ao outro, opa, lado, agora tem o ângulo e agora tem o lado. Então o que acontece? Ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado. Agora se esse ângulo aqui, ó, tivesse aqui, já não posso afirmar, certo? Ele tem que dar sequência, lado, ângulo, lado. Ok? Tem que acontecer a mesma coisa com o outro triângulo. Acontecendo isso, eu já sei que ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado. Agora é o seguinte, se nós temos aqui, ó, ângulos iguais, lados iguais e na sequência ângulos iguais de novo, então, ângulo, lado, ângulo. Tem que dar sequência aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Então, eles são semelhantes e caso ângulo, lado, ângulo, ok? ALA. Agora é o seguinte, dois triângulos com as mesmas medidas, semelhante por quem? Lado, lado, lado. Tá, agora é o seguinte, já vimos como comparar ou como analisar, certo? Dois triângulos e observar para que caso que eles são semelhantes. Vamos ver uma aplicação no exemplo como ficaria isso aqui? Olha só nesse nosso primeiro caso, nós temos aqui uma bandeira, certo? Nós temos aqui um mastro de uma bandeira e o que eu peguei e fiz? Eu finquei um outro
no bastão aqui, ó, certo? Nós temos um mastro e um bastão. O que acontece? Vamos supor que uma determinada hora do dia temos um sol aqui, ó, a projeção, né, formada aqui, ó, pelo sol, temos essa incidência aqui, ó, ok? Essa sombra formada. No mesmo momento, nós temos uma outra incidência formada aqui, uma outra sombra formada aqui no bastão, certo? Pelos raios solares. E nesse caso, o ângulo formado aqui, ó, nos dois, ele é o mesmo, certo? Tanto aqui no mastro, que está a bandeira, quanto no bastão. Então, a projeção, nós temos o sol, ok, aqui, ó, então está projetando o que? Uma sombra. E o ângulo formado aqui, ó, pelo bastão, certo? E pelo mastro, certo? Pelo mastro e pelo bastão, eles são os mesmos, ok? O que aconteceu? Nós tivemos a formação de dois triângulos, e eu preciso trabalhar o que agora? A semelhança entre esses dois triângulos. Então, nós temos dois triângulos semelhantes. O ângulo formado aqui pelos dois é o mesmo, ok? Então, o que eu quero analisar? Vamos supor que a sombra projetada aqui, ó, nesse momento, ela seja de 3,2 metros, ok? Que a sombra projetada aqui seja de 0,8 metros. E que esse bastão aqui, ele tem 1 metro de altura. Então, nós fincamos um bastão de 1 metro de altura, projetou uma sombra de 0,8, isso é 80 centímetros. Nós temos o mastro projetando uma sombra de 3,2 metros. E eu quisesse saber qual que é a altura desse bastão, certo? A altura do mastro, na verdade, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação, né? A análise entre essas duas figuras, entre esses dois triângulos. Eu tenho o que? Semelhança de triângulos. Então, a altura desse mastro está para a altura desse bastão. Vou fazer aqui, ó, x está para 1, ok? Assim como a sombra do mastro está para a sombra do bastão. Então, vem aqui, ó, 3,2 está para 0,8. Então, estou fazendo a comparação, né, entre os lados desse triângulo. Ok, ó, eu tenho um triângulo formado aqui, outro triângulo formado aqui. Então, a altura do mastro está para a altura do bastão, assim como a sombra do mastro está para a sombra do bastão. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a multiplicação cruzada aqui agora, ó. Ou dá para dividir, né? X dividido por 1, x, certo? 3,2 dividido por 0,8, eu vou ter o quê? 4, certo? 4 metros. Está aqui a altura do nosso mastro. Fazendo o quê? Analisando essa semelhança entre triângulos. Vamos para mais um exemplo sobre isso? Neste segundo caso agora, o que nós temos? Vamos supor que a distância de A até B seja a distância, né, entre os lados opostos de um rio. E nós quiséssemos descobrir a distância, né, ou a largura desse rio, o comprimento dele, ok? Então, como nós quiséssemos descobrir a distância de A até B? Então, se você observar um pouquinho, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDIE, ok? Dá para a gente pegar e desmembrar esses triângulos e montarmos esses triângulos separados. A gente consegue observar o seguinte, ó, se eu pegasse esse triângulo CDE e virasse ele aqui em cima, eles são dois triângulos semelhantes, não quer dizer que eles têm as mesmas medidas, nós temos dois triângulos semelhantes. Eu quero trabalhar com vocês a ideia de semelhança entre triângulos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação disso aqui. Se nós desmembrássemos esses dois triângulos, o que nós teríamos? Nós teríamos o triângulo maior, que é esse daqui, ó, o triângulo ABC, vou colocar aqui, ó, ABC, aqui valendo 16 e aqui x, ok? Olha o ângulo reto aqui, ó, olha o ângulo reto. Nós pegamos esse triângulo e desenhamos ele aqui. Se nós pegássemos esse outro triângulo e também desenhássemos ele aqui, ó, o que nós teríamos? É como se eu pegasse e virasse esse triângulo, certo? O que nós vamos ter, ó? Triângulo menorzinho aqui, ó, ok? Esse é o triângulo menorzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, D, certo? C e E. Ok? Então, o que nós temos aqui? Ó? CD, nós temos CD 8. DE, eu tenho como 10, certo? Aqui está o ângulo reto. Então, nós viramos esse triângulo. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a comparação entre os lados. Ó. Então, para o lado AB está para quem? Para DE. Então, vou colocar aqui. Ó. X está para 10, certo? A mesma coisa aqui, ó. BC está para quem?
para CD, ok? Então, 16 está para 8. O que eu posso fazer agora aqui? Uma multiplicação cruzada. Vamos lá comigo? O que nós vamos ter? Ó? X vezes 8, eu vou ter 8x. A mesma coisa aqui, ó, 10 vezes 16, eu vou ter 160. O que nós precisamos fazer agora? Com 8 eu vou passar dividindo. Então, x é igual a 160 dividido por 8. Fazendo a divisão, eu vou ter x igual a 20, né? Então, a distância de A até B, do rio ali, ó, nós temos uma distância de 20 metros, ok? Não era uma questão um exemplo tão difícil de ser analisado. Ah, mas eu preciso desmembrar o triângulo para executar o exercício? Não tem necessidade. Se você consegue visualizar já que essa distância aqui está para 10, certo? Assim como essa distância está para 8, fica bem fácil de visualizar isso e desenvolver o exercício, montar a solução dele, ok? Então, nós temos aqui, ó, 3 casos de situação de triângulos para ser analisado, 3 casos, e nós fizemos 2 exemplos de trabalhar a semelhança entre esses triângulos, ok? Nós vamos ter alguns exercícios para ser trabalhado nas próximas aulas agora. Espero que vocês tenham entendido. Pausa o vídeo, volta a ver o vídeo algumas vezes se preciso e a gente discute em outros momentos sobre esse conteúdo também, tá bom? Abraço, galera, e até a nossa próxima aula sobre triângulos.